Irmãos, a paz do Senhor, a paz esteja com todos. Vamos lá estar refletindo um pouco sobre a palavra de Deus lá em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando a pessoa se converte ou aceita Jesus, o ministério do Senhor cresce. No entanto, precisamos a cada dia contar com as boas novas de Jesus, para que muitas pessoas possam conhecer a Ele. Mas o que realmente significa em João 3,30 que Ele cresça e nós diminuímos, que Ele cresça e eu diminua. Na verdade, muitas pessoas estão se preocupando com as suas próprias glórias, ou busca para si mesmo fama, poder, ou de maneira de querer aparecer e receber aplausos do público. Mas é preciso se preocupar com a glória de Deus, com a glória de Jesus, para que o seu reino cresça. Porém, são poucas as pessoas que estão levando o cristianismo a sério. Muitos estão buscando se exaltar e crescer ao mesmo tempo, e Jesus diminuir, ficando cada vez mais distante em nossas vidas. Que Ele cresça e que eu diminua. Quer dizer colocar Jesus em primeiro lugar e, acima de tudo, Ele sim é que merece ser glorificado, pois só Ele é dono do poder, da glória, do louvor e também de toda adoração. Se buscarmos glória para nós mesmos, estamos agindo errado. O importante é glorificar somente a Jesus. Quando a Bíblia nos diz que Ele cresça e que eu diminua, não quer dizer que devemos anular os nossos dons e talentos. Não é isso que está dizendo. Na verdade, o plano de Deus para os cristãos é que eles cresçam na graça, que nós possamos crescer na graça, alcançando sabedoria e o conhecimento da verdade. Mas é necessário que o Senhor cresça, pois só Ele é digno de toda a nossa adoração. Só Ele merece ser exaltado e glorificado. As boas obras que fazemos têm que ser para o crescimento da glória de Deus e não para a nossa própria glória. Que Ele cresça e eu diminua. Foi João Batista que disse isso. Vejamos o que diz a palavra do Senhor no livro de João. João 3, 22, 30. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha ser batizado. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende o que ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Isso foi João Batista que disse, um servo com muita reverência ao Senhor Jesus. João Batista batizava,
João Batista, as pessoas respeitavam ele, mas nem por isso ele pensou em um dia ser maior do que o Cristo. Ele mesmo disse que ele cresça e eu diminua. João Batista foi o profeta que preparou o caminho da salvação para todos os homens. Seu ministério foi bastante importante para Jesus. Ele sabia que iria preparar o caminho daquele que mudaria a história, a nossa história, a história da humanidade. A obra era do Senhor e não de João. E João entendia isso. E nós também temos que entender isso. Assim como hoje, a obra é de Deus e não nossa. Não se pode esquecer que tudo é dele. A honra, a glória é para ele. Tudo é para ele. Porém, hoje, em dia, há muitos líderes, igrejas, a quais crescem e Jesus diminui. Quantas igrejas que nós não conhecemos hoje que têm pastores que se intitularizam grandes demais? Não pregam para tantas pessoas, só pregam para acima de 5, 10 mil pessoas. Só vou em igreja X, igreja Y. Então as pessoas estão crescendo muito mais do que o Evangelho, muito mais do que Cristo. Para o Senhor, o ministério de João Batista foi bem definido. João foi enviado para preparar o caminho para Jesus. E Jesus, começando o seu ministério, o trabalho de João havia sido completo. No entanto, o ministério de Jesus estava tendo mais sucesso do que o de João. E isso não despertou a atenção dos discípulos de João Batista. Chamou a atenção dos discípulos de João Batista, e alguns deles queriam até saber a opinião de João sobre Jesus. E João Batista respondeu dizendo que era exatamente isso que precisava acontecer, que João diminuísse e que Cristo crescesse. João Batista era como o amigo do noivo. João Batista como o amigo do noivo que o servia e não era o alvo principal da atenção. Jesus era o noivo, a atração principal. E que agora os discípulos deveriam seguir Jesus, aqueles discípulos que seguiam João. João estava mandando seguir Jesus, porque a obra de João estava completa. João Batista estava tão feliz em ver os seguidores de Jesus crescendo cada vez mais e mais, que em momento algum ele sentia inveja de Jesus. Então hoje, por que tem pessoas que querem ser mais do que Jesus? Hoje, por que tem pregadores que não pode isso, não pode aquilo? Não posso ir em igreja de 10 pessoas? João Batista também teve fama e muitos seguidores. Como nos diz no dia de hoje, o Instagram aí, Quem tem Instagram tem suas famas, seus seguidores. Fica uma concorrência aí mundana. Quem tem mais seguidores, quem tem mais curtidas. O João Batista se alegrava em trabalhar para que Jesus recebesse a glória. E nós também devemos trabalhar para que Jesus receba essa glória. Foi por isso que João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Hoje eu sinto, a gente percebe que nós como igreja precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro de nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho e temos colocado milagres e sonhos bem no centro do Evangelho. Deus tem milagres para a sua vida? Sim ou não? Deus tem cura para você? Sim ou não? Deus tem prosperidade para a sua vida? Sim ou não? Sim, irmão. Tudo isso foi comprado lá na cruz. Tudo isso nos pertence.
Mas Jesus é o centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar. Uma igreja que tem se envolvido com Deus, uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai dar e mudar a minha vida, porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai mudar o meu casamento, porque Ele vai me curar. Tudo isso é um presente de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus é porque nós o amamos, é porque nós o queremos. Mesmo sem casa, mesmo sem carro, mesmo sem um casamento feliz, mesmo sem dinheiro, mesmo com a despensa vazia, Ele é o centro do Evangelho, é Ele que nós buscamos, é Ele que nós temos que adorar, é Ele que nós adoramos, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Em Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dele. A minha vida, a sua casa, o que você tem é dele, pertence a ele. Então, irmão, levante as mãos e comece a orar, que Jesus cresça na minha vida. Comece a fazer uma oração agradecendo, comece a orar por você, comece a orar por mim, comece a orar, porque Jesus tem que ser o centro do Evangelho, o centro das nossas vidas. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Ore em intercessão pela igreja, ore, interceda pelo seu irmão, interceda pelo seu amigo, interceda pela sua família, pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Nós possamos criar um grande poder de intercessão. Jesus, Tu és o centro, Tu és o centro do Evangelho. Ore, irmão. Jesus é o avivamento da sua casa, da sua família, da sua vida. Amém. Assim eu entrego esta palavra de hoje nas tuas mãos, que o Senhor possa ser o centro da tua vida, o centro do teu querer, o centro da tua vontade. Amém? Que Deus possa nos conduzir, nos dar sabedoria, entendimento, cada vez mais e mais. Que o Senhor seja louvado e engrandecido grandemente na sua vida. Amém.